volta, vamos ver aquela vinheta maravilhosa da melhor revista do Brasil e a melhor leitura do seu fim de semana. Pode rodar. A gente fala agora da reportagem de capa da nova edição da Cruzoé, intitulada A Sem Noção. Pois é, a matéria assinada por Wilson Lima e Guilherme Resch destaca como a primeira blogueira Janja, como eu a batizei, tem criado problemas em série para o Brasil e para o governo Lula. Duda Teixeira, tivemos reunião de pauta na segunda-feira e conversamos que não haveria momento mais propício para fazer essa capa. E no dia que sai a capa, a Janja ainda vem legitimá-la mais uma vez com novas declarações de uma pessoa sem noção. O que você destaca? Pois é, esse assunto estava quicando aí já há muito tempo, né? A gente esperando o momento e aí a Janja solta aquelas frases sobre o TikTok na China e aí o nosso pessoal de Brasília, o Wilson Lima e o Guilherme Resch, propuseram essa ideia na reunião de pauta e fizeram uma ótima matéria, né? Porque a matéria traz ali os bastidores de Brasília, então o Lula indo atrás de quem foi o ministro que vazou a frase da Janja no TikTok. Ali há uma grande suspeita sobre um deles ali, a Janja quase criando problemas com os militares logo no começo do governo, depois arrumando problema com o Wellington Dias, naquela história da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né? Ela queria ser presidente dessa história, não foi. Então é muito bacana a matéria, porque eles trazem essas coisas que a gente não vê tão claro nas notícias e mostra até como é que tem um grupinho ali meio que reagindo para proteger a Janja, né? Então ali Gleisi Hoffmann, o Jorge Messias da AGU, o Lindbergh, toda hora que a Janja fala, eles saem para defender ela, mas de qualquer jeito é um problema, é uma fonte constante de problemas para esse governo que está aí. Lembrando que o QR Code está na tela, assine já, é só você mirar o seu celular aí que você já consegue agilidade para ter a assinatura da Cruzoé, que está disponível em cruzoé.com.br e ter essa melhor leitura do fim de semana, essa leitura que é sempre edificante, que torna você mais ciente daquilo que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo. São reportagens especiais, além de crônicas e artigos incisivos e irreverentes, com um timaço de colunistas que a gente tem, além dos repórteres. A gente segue falando sobre a Janja, porque a primeira blogueira defendeu suas atitudes em entrevista à Folha de São Paulo. Ela afirmou o seguinte, abro aspas, vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Eu me considero uma pessoa inteligente. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu sei os assuntos que são mais delicados, que são difíceis. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, vamos parar com essa guerra. Mas eu sei que é um assunto delicado para aquele momento. Fecha o aspas. A gente não pode mostrar aqui o vídeo, porque esse programa é transmitido também no YouTube e o conteúdo é de outro veículo, por isso que a gente está colocando entre aspas, mas fica até melhor para se visualizar o nível das declarações. Essa é só a primeira que a gente selecionou, e já guarda esse ponto de que ela está se dizendo uma pessoa de bom senso e dizendo que, por ter bom senso, ela que poderia cobrar do Putin o fim da guerra, preferiu não cobrar. Quer dizer, ter bom senso para a Janja é deixar de fazer o certo, né, que é cobrar o Putin. Na verdade, o certo seria que o marido dela fizesse isso. Mas a Janja, mesmo que fosse ela ou qualquer outra primeira-dama que erguesse a voz numa reunião internacional, não seria tão criticada assim se ela fosse cobrar do causador de uma guerra o fim dela. É coisa que nem ela faz, nem o marido, nem o governo, como a gente tem criticado aqui. E ela alega bom senso também na hora de defender o que ela fez, que é a tentativa de importar a censura da China para o Brasil. Ela falou sobre a ditadura chinesa e a regulamentação, que é esse eufemismo de censura das redes sociais. Abro aspas para ela. Aí o presidente Xi, que é o Xi Jinping da China, falou que eles também têm problemas dentro na China, apesar de ter uma regulação muito forte lá. Só pode usar tela a partir de 11 anos com um horário específico. Não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem toda uma legislação.
E por que é tão difícil a gente falar disso aqui, Fecha? Quer dizer, e essa pergunta final, pode colocar de novo na tela, produção, para a gente enfatizar bem. É a Janja questionando por que é tão difícil a gente falar disso aqui no Brasil. Disso o quê? Da suposta regulamentação de redes sociais que leva as pessoas à prisão se não seguirem a regra. Regra imposta por quem? Pelo governo, porque o governo tem lá um PL das fake news que deixa certas margens para acontecer o que acontece na China, que é censura, que é retaliação daqueles que chateiam o governo. Então, respondendo à pergunta da Janja, por que é tão difícil? Porque nós, ao contrário do Lula e da Janja, não queremos uma ditadura que censura e retalia quem chateia o governo. Duda Teixeira. Pois é, um problema ali, ela fala, né, eu tenho bom senso, eu sou inteligente, mas é importante que as pessoas saibam que tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas ela tem essa confiança aí das pessoas ignorantes, né? Que acham que sabem de tudo. É o oposto do só sei que nada sei, né? Clássico da filosofia, aliás, citado inclusive na próxima edição do podcast ar na segunda-feira. Exato. E se ela estivesse lá no Kremlin, no meio da parada militar, né, vendo ali os drones usados na Ucrânia, fala assim, ô Putin, para com essa guerra, né? Para de sequestrar criança, né? Para de matar a gente. A gente aqui ia falar assim, puxa, quebrou o protocolo, mas puxa, meu Janja, falou o que a gente estava querendo, né? Ia ter muito ministro na comitiva que aplaudia. Ela falou assim, isso aí, Janja, poxa, sabe, falou pela gente, né? Quebrou o protocolo, mas ok, né? Ela não fez isso e ela vai lá na China e traz essa ideia que é muito simplista, né? E tem outro momento da entrevista que ela fala, as redes sociais matam crianças, eu não vou deixar. Né? Então ela tem essa ideia de que as redes sociais têm que ser responsabilizadas por esse conteúdo que mata um monte de criança, né? E aí é uma coisa que, se ela fosse mesmo inteligente, ela ia ter um pouquinho mais de sofisticação para entender o que acontece, né? São as pessoas que publicam essas coisas, as redes já têm que se submeter a uma regulamentação aqui no Brasil que não permite essas coisas, as redes também, por própria iniciativa própria, também fazem esse tipo de filtragem de conteúdo que é muito difícil e, claro, alguma outra coisa acaba escapando, mas achar que trazer alguém da China para cá, para o Brasil, para discutir esse tipo de coisa vai resolver esse problema? Certamente não vai. E, obviamente, há todo o trabalho de monitoramento policial aí, cada vez mais especializado. O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou um requerimento de informação ao Ministério da Cultura para saber quais critérios foram adotados para condecorar a Janja pelo alegado mérito cultural. Como mostramos aqui no Papo Antagonista, a primeira blogueira recebeu a homenagem Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural, OMC. Trata-se da mais alta condecoração pública do setor cultural no Brasil. Só recebeu porque é a esposa do Lula, claro, não tem qualquer relevância à obra dela como socióloga. A gente está vendo aí nas entrevistas que ela nem consegue distinguir uma ditadura e um regime pelo menos supostamente democrático. Segundo o Ministério da Cultura, a escolha dos condecorados reflete a diversidade e riqueza cultural do Brasil, valorizando expressões artísticas de distintas regiões, trajetórias e linguagens. No requerimento, Gayer afirma o seguinte, aspas, não há, até o momento, um legado cultural atribuído à Janja que justifique seu nome ao lado de grandes nomes da cultura nacional que receberam a Gran Cruz em edições passadas, nomes como Ariano Suassuna, Fernanda Montenegro ou Oscar Niemeyer. Fecho aspas. Além de Janja, receberam a honraria nesse ano nomes como Fernanda Torres, Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva, os três envolvidos aí no Ainda Estou Aqui, o Rubens Paiva, autor do livro, a Fernanda Torres, atriz, Walter Salles, diretor, e os cantores Alceu Valença, Alcione, Chitãozinho e Chororó, Ney Matogrosso, Chico César, Milton Nascimento e Martinho da Vila, vários dos quais compositores também. Ricardo Kertzmann, o que você avalia disso tudo? Janja condecorada e falando um monte de besteiras por aí, sem noção. Bom, Felipe, parece que na segunda-feira passada, quando a gente definiu na reunião de pauta pela capa da Janja, poxa, parece que a gente estava prevendo. Se já havia motivos suficientes, né, para ela poder ser homenageada com essa capa, pelo conjunto da obra, obviamente, mas principalmente pela gafe diplomática cometida na China, na sequência daquilo, a gente teve uma conspiração cósmica deles todos, no sentido de fazerem mais trapalhadas e darem ainda mais motivos para essa capa.
porque veio o presidente Lula chamando para si a responsabilidade, querendo tirar a responsabilidade da gafe da Janja. Depois vem ela mesma num evento público dizendo, opa, nada disso, fui eu sim que falei e falaria e vou falar tantas vezes quantas eu quiser, e não importa com quem. Eu sou uma mulher de personalidade forte, ninguém vai calar minha voz. Aí, na sequência, veio o chanceler Mauro Vieira dizendo, não, ninguém pediu nada, ninguém solicitou que viesse representante diplomático, representante chinês nenhum aqui para poder tratar disso, mas para poder fechar com chave de ouro, para poder colocar cereja no bolo, vem essa entrevista totalmente atabalhoada, que não só ela reforça tudo o que aconteceu, como ainda escala um pouco no ridículo, pessoal. Quando ela vai e diz para o Putin, conforme vocês já falaram, né? De, olha, Putin, ela pensando, né? Se eu quisesse, eu falaria com ele, olha, Putin, acaba com essa guerra. Como se ela precisasse ensinar ao criador da guerra que ele não deveria fazer o que ele faz. Felipe, fica muito claro para a gente que ela, Janja, ela não se tornou a primeira-dama, ela não se tornou esposa do Lula à toa, e nem o Lula a escolheu à toa. Assim como o próprio Lula é favorável, assim como o próprio Lula é aliado e alinhado às piores autocracias e ditaduras do mundo, por predileção, ela também pensa a mesma coisa. Porque a partir do momento que ela reforça, em que ela se diz, na entrevista dela, ela deixa claro que ela concorda com o presidente Xi Jinping de que é necessário se endurecer as regras de censura e quem não obedecer que vá para a prisão. Isso é muito característico desses regimes autocráticos da Venezuela, do Irã. A gente fala isso a toda hora, que o Lula historicamente, Cuba, o Lula historicamente se aliou, o Lula historicamente é favorável a esse tipo de regime. Então ela, Janja, também é um casal 20, é o casal perfeito, um casal de autocráticos querendo trazer para o Brasil, querendo implementar no Brasil as piores práticas de ditaduras do mundo. O que a gente vem falando esse tempo todo não fica mais no campo de críticas, não fica mais no campo de análises que a gente faz sob a nossa ótica, sob os nossos valores, das atuações dessas pessoas. Fica claro agora pelas palavras dela, que ela, Janja, concorda que é necessário regular a rede e que quem não obedecer tem que ir para a prisão. Pois é, e é sempre um tanto patético quando a pessoa quer parecer mais do que ela é, né? Então, a Janja, ela quer se colocar ali como uma interlocutora no cenário internacional, como se ela fosse uma diplomata, como se ela tivesse sido eleita para um cargo. Faz lembrar Eduardo Bolsonaro, por exemplo, quando quis ser embaixador nos Estados Unidos, foi entrevistado, não sabia nem quem era Henry Kissinger, né, o ex-secretário de Estado americano. Então, fica tudo meio fora do lugar. E ela ainda, nessa entrevista, falou, não sou um biscuit de porcelana. Como querendo dizer que eu não sou um enfeite do lado do meu marido, eu vou falar o que eu quiser nesses encontros internacionais, e mostra essa falta de distinção de um evento privado, por exemplo, quer dizer, a esposa que está acompanhando o marido que tem destaque, a gente só está falando dela porque ela é esposa do Lula, ela não tem uma carreira sólida de relevância, e ela poderia dizer isso, olha, eu não estou aqui para ser um bibelô do meu marido e tal, então eu nas festas, nos jantares, eu vou conversar, eu vou participar também. No entanto, o marido dela é o presidente da República, tem uma representatividade do país que está envolvida, tem uma postura que se espera de autocontenção de uma primeira-dama e, obviamente, que não fale besteira e, principalmente, que não queira importar aquilo de pior que tem em regimes autoritários no exterior. Então também tem essa falta de distinção dela, dessa postura privada e da questão pública. Duda Teixeira. Bom, e o Gustavo Gayer fez esse pedido aí para se explicar por que a Janja ganhou essa ordem do mérito cultural. Obviamente isso não dá para justificar de maneira alguma, né? Mas talvez vai vir alguma explicação do tipo, ela apoia a cultura, né? Qualquer um apoia a cultura e aí poderia ganhar essa ordem aí. Mas eu queria chamar a atenção para quem é assinante da revista Cruzoé, o ótimo texto do Denis Xavier, que a gente publicou na edição semanal,
que é Janja, Janjo e a visão dos ungidos, né? O Denis Xavier falou aqui no Papo Antagonista muito dos ungidos, que é um livro do Thomas Sowell, né? Essa ideia de do governo dizer quem são as pessoas que são autoridade, né? Que são moralmente superiores, né? Então é uma maneira do governo dizer quem são os porta-vozes e deslegitimar todos os outros, né? E aí o Denis falou super bem aqui no papo, mas o texto também está ótimo, super recomendo a leitura. Pois é, aquela turma que, olha, ouçam essas pessoas, porque as opiniões são autoprobantes, não precisa argumentar.